Olá, professores dos anos iniciais. É com imensa alegria que queremos desejar um início de ano letivo abençoado e repleto de alegrias, conquistas e aprendizados. Hoje iremos refletir um pouco sobre alguns aspectos importantes em nossa prática escolar diária. Essa reflexão nos ajudará a planejar nossas ações e estabelecer estratégias no intuito de garantir educação com qualidade e excelência para nossas crianças. Para iniciarmos nossa reflexão, quero que escutem com atenção esses versos escritos por Bill e Glória. Sou uma promessa, sou uma possibilidade. Sou uma promessa com P maiúsculo. Sou um grande conjunto de potencialidades e estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. E estou tentando fazer a escolha certa. Sou uma promessa de ser tudo aquilo que Deus quiser que eu seja. Esses versos foram retirados do livro A Ideia Cristã de Criança, de Carole Adams. Esses versos se referem a uma criança e refletem a visão de alguém sobre a criança. Você já parou para refletir e pensar sobre qual é a sua visão de criança? Por 3 minutinhos, tente colocar no papel palavras ou frases que descrevam sua visão de criança. Os cursos de pedagogia geralmente apresentam uma visão rebaixada da criança, comparando-as a animais dentro de uma escala evolutiva em seu processo de desenvolvimento. Até mesmo em escolas, igrejas e lares cristãos, a ideia bíblica de criança cedeu lugar às mais variadas teorias educacionais, nas quais a criança precisa ser entretida, mimada, protegida, ter suas vontades satisfeitas e, em alguns casos, até mesmo idolatrada, muito mais do que instruída, ensinada, educada. Isso acaba gerando uma lacuna em seu desenvolvimento, pois perdemos uma janela de oportunidades em que a criança poderia estar sendo instruída, ensinada, quando muitas vezes está sendo entretida e ocupada com atividades vazias e sem significado. A potencialidade de uma criança não pode ser subestimada e sim considerada como um terreno fértil que deve ser cultivada. Quando conhecemos essa verdade, ela faz toda a diferença no como e por que ensinamos nossas crianças. Você, professor, reflita comigo. Por que você ensina o que ensina? Você já parou para pensar nisso? Talvez sua resposta seja: eu ensino o que me mandam. Eu ensino o que acredito ser bom. Eu ensino o que a escola quer. Eu ensino somente o que está no livro. E muitas outras respostas poderiam ser dadas, mas a intenção aqui é levar você, professor, a refletir sobre suas práticas e te fazer pensar: será que quando estou planejando, escolhendo atividades, pensando na minha rotina, pensando em meus alunos e no nível em que eles estão, será que consigo avaliar com profundidade e o porquê estou fazendo aquilo e da forma como estou fazendo, ou simplesmente ligo o automático e faço porque tem que ser feito? Essa reflexão precisa ser feita, pois ela diz respeito à visão que temos da criança, ou seja, como eu enxergo a criança e de que forma posso planejar e pensar minha aula para que suas potencialidades, dons, talentos e habilidades sejam desenvolvidas, aprimoradas e futuramente se revertam em serviço para a sociedade. A criança de hoje será o adulto do amanhã. E como esse adulto irá construir, servir, contribuir, somar na sociedade em que vive, se ao olhar para o meu aluno tenho a visão de que preciso garantir que ele passe de ano, vá bem na prova, se comporte bem e tudo estará resolvido. Como educador, estou cometendo um grave erro, pois minha missão como tutor do meu aluno vai para muito além disso. Nossa visão precisa ser corrigida. Ao olhar para o seu aluno, você precisa ver o que Cristo via quando, em meio a um ensinamento, tomava uma criança no seu colo, ou seja, aproximava a criança daquele conhecimento.
daquele ensinamento que estava sendo dado, que aos olhos dos adultos era profundo demais, a ponto dos discípulos acharem que elas nem deveriam estar ali, pois só iam atrapalhar. Se pergunte, quantas vezes você deixou de ensinar porque pensou, eles são só crianças, um dia vão crescer e vão aprender isso, e perdeu uma janela de oportunidades para semear conhecimento na vida do seu aluno. Não despreze a infância, não despreze esse tempo de vida escolar, não menospreze a capacidade de uma criança. A escola e a família, por estarem com a visão distorcida, têm infantilizado, mimado e muitas vezes rebaixado nossas crianças a níveis tão baixos de capacidade que temos crianças com 8, 9, 10 anos de idade que ainda precisam dos pais para usar o banheiro, para se vestir, para juntar seus próprios brinquedos. Isso nos mostra que a forma como temos educado e instruído precisa ser corrigida. Professor, não perca tempo. Ensine, instrua, mostre para a criança o caminho em que ela deve andar. Não perca oportunidades. Não despreze o potencial do seu aluno. Não diminua a capacidade do seu aluno. Faça o inverso disso. Planeje uma aula reflexiva que leve o aluno a pensar, pesquisar, relacionar, raciocinar, analisar. Dessa forma, você estará ensinando e preparando ele para aprender sempre. Sabemos que nos anos iniciais há muitos desafios, tanto para aluno quanto para professor, principalmente para os alunos do primeiro ano que recém deixaram a educação infantil. Aqui vale fazermos uma parada e avaliarmos como temos feito essa transição com nossos alunos. Pare um pouco o vídeo e converse com sua equipe. Como a escola tem promovido essa transição com os alunos? A BNCC nos aponta algumas orientações importantes sobre essa transição. São elas: garantir integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando sua singularidade e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos. Estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação, tanto para as crianças quanto para os docentes. Promover acesso às informações contidas em relatórios, portfólios e outros registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na educação infantil. Isso pode contribuir para a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do ensino fundamental. Conversas, visitas, trocas de materiais entre os professores das escolas de educação infantil e ensino fundamental. Também são importantes para facilitar a inserção das crianças nessa nova etapa da vida escolar. Essas orientações são importantes e devem ser seguidas, pois dessa forma ajudamos nossas crianças nessa mudança de etapa. E também auxiliamos o professor que acolherá esse aluno. Além desses desafios, o ensino fundamental é uma etapa em que com certeza começaremos a colher os frutos da educação infantil, ainda mais quando essa é bem fundamentada e trabalhada. Esses frutos vão se refletir nos componentes curriculares, uma vez que a educação infantil lança o fundamento para aquilo que será construído de forma mais profunda no ensino fundamental. Uma dica importante para o ensino fundamental é que o professor promova sondagens de aprendizagem para verificar os conhecimentos anteriores dos alunos. Essa sondagem deve ser elaborada pelo professor com a coordenação. Por isso, invista um tempo no início do ano letivo para fazer essa sondagem, pois ela te dará o ponto de partida para que uma sequência no aprendizado da criança seja estabelecida. Além dessa dica, queremos deixar algumas ideias que podem ajudar os professores a escolher estratégias que trabalhem
as potencialidades de seus alunos, corrigindo qualquer visão distorcida da criança e de suas capacidades. Primeiro, nunca despreze ou diminua a capacidade de aprendizado do seu aluno. Cuidado com frases como: ele nunca vai aprender, ela não sabe nada, ele é assim mesmo, tem dificuldades. Esses pensamentos, ainda que não sejam ditos, limitam a sua ação com a criança, pois na sua mente você já decretou, já julgou ela como incapaz, ainda que não tenha falado. Segundo, escolha atividades desafiadoras, interessantes, que instiguem a criança. Não escolha passatempo, não escolha o que vai entreter ela por mais tempo ou mantê-la em silêncio por mais tempo. Terceiro, leve recursos, materiais concretos, jogos, peças, diferentes materiais que ela possa contar, separar, somar, manipular, tocar, experimentar. Toda vez que o conteúdo e o conceito é relacionado com a prática ou com o concreto, a experiência é melhor assimilada e interiorizada pelo aluno. Por isso, Jesus não perdia nenhuma situação concreta para ensinar e usava elementos do cotidiano das pessoas para ilustrar seus ensinos. Quarto, promova na sua sala de aula um espaço para a conversa, para o questionamento. É importante que os alunos possam falar, perguntar, tirar suas dúvidas. Uma sala de aula silenciosa o tempo todo não é saudável. Invista em técnicas como aula participativa. Nessa técnica, o professor fornece material, livros e outros para que em grupo os alunos estudem o conteúdo que será trabalhado antes da exposição do professor. Essa técnica permite que o aluno seja desafiado a pensar, aprender, fazer análises e tirar conclusões por si mesmo, estando preparado para o assunto quando posteriormente será explanado pelo professor. Nessa técnica, a pesquisa é muito bem-vinda. Você, professor, pode desafiar seus alunos a pesquisarem sobre plantas e na aula seguinte deixar que eles introduzam a temática a partir das pesquisas feitas. Dinâmicas e brincadeiras. Introduza um conteúdo a partir de uma brincadeira ou de uma dinâmica. Isso ajudará na fixação do conteúdo. Resolução de problemas. Traga situações de diferentes natureza dentro dos seus componentes curriculares e deixe os alunos pensarem e propor resoluções. Essa é uma ótima técnica para a matemática. Agora, professor, é a sua vez. O que você vai fazer? O que você vai planejar para desenvolver ao máximo o potencial do seu aluno? Aproveite esse tempo e coloque no papel suas estratégias e quando estiver fazendo isso, lembre que na sua sala de aula haverão alunos únicos, cheios de vida, terrenos férteis, aguardando por boas sementes. Então, professor, prepare suas sementes. Bom trabalho!